No vídeo de hoje vamos resolver aqui um exercício sobre sapatas, em que a gente vai ter uma carga centrada sendo aplicada nessa sapata e a gente precisa descobrir qual que é a sua geometria e a armadura necessária para resistir aos esforços. Então vamos lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já eu pedi para você se inscrever aqui no canal, que a gente está quase batendo a meta de 100 inscritos e eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse chegar até essa marca, tá bom? Vamos lá. O exercício está pedindo para a gente encontrar a geometria e dimensionar a armadura de flexão da sapata com carga centrada de 800 kN de um pilar 20 por 40. Aqui ele está alguns dados para a gente, então FCK de 25, CA 50 e a tensão do solo, né, que vem do projetista de fundações, de 0,045 kN por centímetro quadrado. E a armação do pilar é de 8 barras de FID 16. Beleza. A gente vai considerar então uma sapata rígida, nesse exemplo, com abas iguais. Porque pelo que a gente viu é o mais ideal, tem uma melhor transmissão de esforços, uma melhor geometria. Então vamos trabalhar com abas iguais. Então qual que vai ser a área necessária para essa sapata? A área ela é dada pela força, ou seja, 1,05 vezes a força do pilar, dividido pela tensão do solo. Então aqui embaixo eu substituí a força por 800 kN, a tensão do solo, e assim a gente obteve uma área do pilar de 18.666 cm². Agora a gente vai usar aquela fórmula que eu apresentei para vocês no vídeo de teoria, em que a gente, através das abas iguais, a gente consegue descobrir a dimensão de B, tá? Então a gente tem toda essa fórmula aqui, e aí substituindo os parâmetros das dimensões do pilar, tanto aqui quanto aqui, e a área da sapata, a gente chega em uma dimensão B de pelo menos 127 centímetros. E aí o interessante é a gente ter medidas que sejam múltiplos de 5 centímetros. Então eu aumentei aqui para 130. E para calcular o lado A fica fácil, porque como a gente garantiu que temos abas iguais, essa relação é válida, em que A menos B, ou seja, uma dimensão da sapata menos a outra, tem que ser igual a uma dimensão do pilar menos a outra dimensão do pilar. E assim a gente chega que o A tem que ser 150 centímetros. Então, essa aqui é a vista em planta da nossa sapata, em que A vale 150, B vale 130, e aqui as dimensões dos pilares. Beleza. E aí só verificando de novo, né, se a tensão está abaixo da tensão do solo, a gente pega a nossa força, divide por A vezes B, e a gente vê que a tensão está abaixo da tensão do solo. Então, tá ok. Como a gente vai descobrir a altura da sapata? A gente vai fazer através da NBR, em que a altura total da sapata ela tem que ser maior do que A menos AP, dividido por 3. Então a gente pega uma dimensão da sapata, subtrai da outra dimensão do pilar, divide por 3, e aí a nossa altura tem que ser maior que esse valor, tanto para o lado A quanto para o lado B. Nos dois casos, como as abas são iguais, a gente precisa de uma sapata com altura de pelo menos 36,67 centímetros, ou 40 centímetros, certo? Então nesse momento o H tem que ser 40. Só que tem aqueles valores mínimos que eu apresentei para vocês, que são 25 centímetros ou 0,8 do LB, que é o comprimento básico de ancoragem. Aqui eu trouxe a fórmula do comprimento básico de ancoragem para vocês, tá? O FBD, ele é dado aqui embaixo, né, por essa fórmula, então ele vale 2,88 MPa. O Φ, a gente viu que são 8 barras de 16 no enunciado, né? Deixa eu ver. 8 barras de 16, então a gente coloca o Φ de 16 aqui, 1,6. E o FYD, que é a tensão de escoamento do aço em MPa, que é 434,7. E assim a gente chega a um LB de 60,26 centímetros. Multiplica por 0,8 e a gente descobre que o nosso H tem que ser pelo menos 48,21 centímetros. Trazendo uma medida múltiplo de 5, o nosso H tem que ser maior que 50 centímetros. Portanto, H igual a 50. Fez sentido? Beleza. Agora o H0.
O H0 ele tem que ser maior do que H sobre 3, e se o H é 50, então essa altura é 16,67, ou 20 centímetros. Então, como 20 centímetros é maior, o H0 que a gente vai adotar é os 20 centímetros. Agora a gente precisa verificar essa geometria, porque tem aquele ângulo, o ângulo do talude na troca, a gente tem que respeitar, que tem que ser menor que 30 graus. Então, aqui eu calculei as abas, né? A aba A e a aba B, que são iguais, deu 55. E aí esse ângulo, ele vai sair pelo arco tangente dessa dimensão por essa dimensão. Essa dimensão aqui, ela é referente às alturas. Opa, aqui tá 40, aqui é 50. Peraí. Aí, isso aqui é 50. Que vai sair por essas alturas aqui, dividido pela aba A ou aba B, que são iguais. Então, 50 menos 20, que são a diferença das alturas, dividido pelo 55, que é a aba. Esse comprimento aqui. E esse ângulo vai dar 28,61. Como é menor que 30 graus, a gente está dentro. Então, nossa geometria está finalizada. A gente chegou numa sapata rígida com carga centrada e está tudo funcionando bem. Então aqui, ó, a gente tem toda a geometria da sapata. Aqui as duas dimensões, as abas iguais, nas duas direções, a altura de 50, a altura H0 de 20, e agora a gente pode ver a parte do dimensionamento da armadura de flexão. Então lembra, a gente tem que ver a uma distância de 0,15 da dimensão do pilar. Então a gente vai analisar esse ponto aqui. Esse ponto, ele é chamado de X, aí se você está olhando no lado A, ele vai ser o XA, se você estiver olhando no lado B, ele vai ser o XB, para a gente poder fazer os cálculos. A tensão do solo a gente já viu, que é 0,043, então vamos para o cálculo da armadura. Vamos ver os dois lados, tá? Eu sei que eles têm abas iguais e a armadura vai dar quase igual, mas vamos calcular os dois casos para a gente ver como que vai dar. Olhando para o lado A, então, o XA ele é dado pela aba A mais 0,15 da dimensão do pilar. Então, a gente chega em 61 centímetros. Agora, a reação do solo. A reação do solo é dada pela tensão que a gente está usando, vezes o XA, vezes a outra dimensão da sapata, no caso B. Então, fazendo essa conta, a gente chega numa reação de 341 kN. Agora, o cálculo do momento. O momento é dado pela força vezes o XA, dividido por 2. E assim a gente chega no momento característico de 10.400 kN por centímetro. E agora o cálculo da armadura. O D1, que é a altura útil, ele é dado pela altura menos o comprimento. Então, considerando um comprimento de 4 centímetros, a gente chega no D1 de 46. Tá? Aqui no numerador, a gente majora o momento, né, para transformar o valor de característico em valor de cálculo. Divide por 0,85 vezes o D1, vezes o escoamento do aço. E assim a gente chega numa área de aço de 8,57 centímetros quadrados, que é o total de área de aço que a gente precisa na dimensão A. A armadura mínima ela vai ser 0,1%, vezes o Bzão, que é a outra dimensão da sapata, vezes H. Então, fazendo essas contas, a gente chega em 6,5 centímetros quadrados. Como a área de aço calculada é maior, a gente vai adotar ela, que é 8,57. E aí, quanto que isso vale? Se você pegar uma tabela de aço, pegar esse 8,57 centímetros quadrados e dividir por todo o comprimento Bzão, que tem que ser distribuído, a gente vai chegar em barras de Φ de 10 distribuídos a cada 12 centímetros. E assim a gente está atendendo essa dimensão da sapata. Agora vamos ver o lado B. O lado B é a mesma coisa. Calculo XB, então aba B mais 0,15 da outra dimensão do pilar, chega em 58. A reação vertical, mesma coisa. A tensão do solo vezes o XB vezes a outra dimensão. Aí a gente chega em 374,1 centímetros. Centímetros não, quilonewtons, né? Ops. Arruma isso, beleza? O momento.
ele é dado pela reação vezes o XB dividido por 2. Então a gente vai chegar no momento de 10.848 kg por centímetro. O Dzinho aqui eu adotei o mesmo, o D1, né? E aí só usar a mesma fórmula, só trocando o momento. E assim a gente chega numa área de aço de 8,94 centímetros quadrados, que é muito parecido com a área de aço que a gente obteve anteriormente, que foi de 8,57. A área de aço mínima aqui vai dar 7,5 centímetros quadrados. E aí, com essa área de aço que a gente obteve aqui, se a gente dividir por 150 centímetros, que é a dimensão A da nossa sapata, que é onde a gente vai distribuir essa armadura do lado B, a gente vai chegar numa área de aço de φ de 10 a cada 13 centímetros. Então, vocês viram que deu muito parecido. Aqui em cima a gente conseguiu φ de 10 a cada 12 e aqui φ de 10 a cada 13. Eu, sinceramente, eu mandaria para a obra os dois lados com φ de 10 a cada 12, que é a situação mais crítica. Porque é tão parecido, vai mudar tão pouco a área de aço, o gastos que vai dar para a construtora, que aí fica mais fácil adotar essa solução e evitar possíveis problemas de obra por confundir, colocar o a cada 13 na direção errada e por aí vai. Então, eu adotaria φ de 10 a cada 12 nas duas direções, tá? E pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo vocês. E no mais é isso. Até mais!